Antes de começar a minha palavra propriamente dita, eu queria só agradecer a esta igreja que promove esse encontro e por me convidar, especialmente na pessoa do reverendo Hélio. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao conselho desta igreja e aos irmãos e irmãs presentes que querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A verdade, levantar um pouquinho assim, tá bom, é que eu sou mais alto, né, por isso. A verdade é que esse tema dessa conferência é muito cativante. Todos nós, eu inclusive, queremos pregar melhor. Pregar melhor não significa necessariamente fazer coisas mais extraordinárias, mas ser usado por Deus como pregadores da palavra. E eu escolhi um tema que tem sido precioso para mim. Eu tenho aprendido devagarzinho, então eu não vou falar sobre coisas que eu sei muito bem, mas coisas que eu tenho aprendido. Por quê? Porque eu já conversei com gente experiente de ministério e fiz a seguinte pergunta: pastor, como é que o senhor procura aplicar o seu sermão? E para minha surpresa, a maioria das pessoas, quando são perguntadas sobre isso, elas respondem com alguma coisa do tipo assim: eu acho que eu faço por intuição. É impressionante como a aplicação de sermão é algo que parece que ou você tem ou você não tem. Ou Deus te dá miraculosamente, ou você fica desesperado logo antes do sermão: Senhor, me dá alguma coisa. E eu gostaria que nós encontrássemos outras maneiras ordinariamente abençoadas de aprendermos a aplicar o livro sagrado de Deus. Então eu vou tentar hoje à noite e amanhã de manhã ressaltar duas coisas apenas. Eu não vou falar tudo, mas duas coisas sobre como aplicar mensagens à vida de crentes. Hoje eu vou fazer o seguinte: eu quero começar com a leitura de um texto, parte dele. Vou pedir já para você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Esse vai ser um texto no qual eu vou ilustrar o princípio que eu quero trabalhar com vocês. Então nós vamos fazer assim: eu vou ler parte de Daniel 2, é um texto longo, portanto eu não quero fazer a leitura do capítulo inteiro, senão vai metade da minha palestra, né? São 49 versos. Mas eu vou ler parte, você lembra da história, então vai ficar mais fácil eu contar parte dela e focar em um pedaço. Depois de ler o texto, eu vou explicar então o que eu vou enfocar nessa noite, qual vai ser a minha grande e única lição, para depois terminar a mensagem voltando no texto de Daniel 2 e ilustrando com essa passagem o princípio que eu estou tentando compartilhar com os irmãos nessa noite, tá bom? Então peço para você abrir em Daniel 2, eu vou ler dos versos 24 a 35. Antes disso, deixa eu só lembrar você da passagem, para você lembrar de alguns detalhes importantes, para depois situar o que nós vamos falar. Lembra que Nabucodonosor já conhece Daniel, Daniel não é estranho dele. Daniel já tinha sido impressionante, ainda que de maneira inicial impressionante, por conta de toda a sabedoria, ele e os amigos, no capítulo 1. Nabucodonosor tem um sonho, se incomoda, não chama Daniel. Ele chama primeiro os seus magos. Ninguém sabe interpretar o sonho, mas pior do que isso, Nabucodonosor faz uma coisa que até então ninguém havia sequer tentado. Ele pede não só para adivinhar o sonho, interpretar o sonho, mas para adivinhá-lo. Os magos inclusive ficam surpresos e dizem assim: Nabucodonosor, ninguém nunca pediu isso. Se o senhor contar o sonho a gente interpreta, mas se o senhor não contar o sonho vai ficar difícil. Essas coisas nem os deuses, na verdade os deuses sabem, eles não estão com os homens, é isso que diz o texto. Eles não moram conosco. E aí o texto prossegue dizendo que Daniel ousa interpretar o sonho. E aí ele se apresenta na presença do rei para dizer algumas coisas sobre esse sonho. Eu quero ler a partir do verso 24, porque ali tem a posição de Daniel. E antes de dizer o que o sonho quer dizer, lembra que o sonho era da estátua, cabeça de ouro, ombros de prata, né? A região aqui do ventre de bronze e as pernas de ferro e de barro. Essa era a imagem, uma pedra vem e destrói essa estátua. E Nabucodonosor não sabe o que ela significa. Daniel pede a Deus, Deus dá a ele a revelação, e aí vem essa cena. Então atenção, verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação.
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Vamos orar. Senhor, estamos diante de um texto precioso, e antes de apresentar algumas ideias do mesmo, peço que o Senhor me ajude a comunicar com precisão, com clareza e compaixão, a importância de entendermos como aplicar e o que fazer para trazer o texto à realidade daqueles que nos ouvem. Que eu consiga fazer isso nesta noite por obra do Teu Espírito, mas mais do que isso, que os meus irmãos consigam entender tal princípio e praticá-lo para a glória do Senhor e para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Bem, quero lembrar você que um clássico, seja filme ou livro, só se torna clássico quando a história é boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém diria que um livro é clássico só porque ele leu uma página e estava muito bem escrita. Ninguém diria isso. Tirar aquela página do livro perde todo o sentido. O livro só é bom quando a história e os personagens que compõem essa história cativam. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente lê a Bíblia não como história, mas como páginas estanques. A gente gosta de algumas histórias, então a gente saca da grande história, tentando trazer alguma coisa para os nossos irmãos, e esquecemos de que ela só é bonita quando ela está dentro da grande história. Quantas vezes eu e você contamos histórias bíblicas que nos marcaram, mas às vezes a gente tem dificuldade de relacionar essa história com a história inteira da Bíblia, e principalmente com o seu personagem principal, a pessoa de Jesus Cristo. Eu digo isso porque a maioria de nós sabe que a Bíblia é um livro completamente escrito por Deus, crê nisso, mas tem dificuldade de olhar as escrituras como uma história. Ela parece muito mais várias histórias, tanto é que a gente chama este livro às vezes de enciclopédia, porque a gente pensa mais em 66 pedaços do que em um bloco. Essa é a maneira de nós dicotomizarmos as partes e as histórias das escrituras, e eu sinto que nós acabamos não ajudando o povo de Deus quando a gente conta alguma história, seja ela do Antigo ou do Novo Testamento, e esquecemos de colocar essa história no todo. É como se a gente tirasse a cena de um filme e você falasse assim: muito boa cena, mas ela é só uma cena, não vai passar disso, é só uma cena. A cena fica melhor quando ela encaixa dentro do filme e você diz: uau, que filme, que história, que livro. É assim que ela impressiona. Por quê? Porque um clássico só é clássico quando a história e o personagem ou os personagens são marcantes. Eu digo isso porque eu quero que os irmãos, assim como eu, aprendamos a tratar a Bíblia cada vez mais, não como uma coleção de verdades eternas, embora tenha isso, não como uma coleção de princípios éticos, embora ela contenha isso, mas principalmente como o desenrolar de um enredo. E não é só criança que gosta de ouvir história, adulto também. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história, mas parece que quando a gente vai para a escritura, a gente tem a tendência de dicotomizá-la. Quer ver uma coisa muito comum que nós fazemos?
que foi inventada e tornou-se padrão, a gente quase sempre tem pontos, na maioria das vezes 3. Quando na verdade uma história não tem pontos. História tem ápice e depois uma resolução. Ela vai criando um clímax, um problema a ser resolvido. Aí tem aquela grande cena, sabe quando tem música de fundo? Que você está vendo assim que o herói está tentando salvar daquela situação, e tem música e a orquestra tocando, e você está na ponta do sofá, e de repente a história se resolve. É assim que uma boa história é contada. Ela não é contada assim, primeiro ponto. Mas a gente tem mania de fazer isso, porque nós aprendemos que é assim que você prega. Porque a gente não tem contado história como uma história. A gente tem segmentado a história do resto e contado como pontos. Eu estou dizendo isso para vocês, não é porque eu acho bonito, ou porque a gente lê em livros de pregação, porque isso ainda está na escritura o tempo todo. No ano passado eu tive o privilégio de pregar aqui na conferência, e eu falei sobre Atos 17, e uma das coisas que me surpreendeu na época quando eu estudava o texto e compartilhei com os irmãos no ano passado, é que em Atos 17, naquele momento em que Paulo está no Areópago, e ele tem a oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas que não conhecem nada, portanto eles não sabem nada do Antigo Testamento. Paulo nem cita nada do Antigo Testamento, ele cita na verdade poetas da época, porque ele quer fazer conexão com eles. Mas o que Paulo faz? Quando Paulo tem a grande oportunidade, o microfone na frente dele para falar do Evangelho, o que ele faz? Ele conta uma história. Ele começa com Deus Criador, depois ele fala da queda, da ignorância dos homens, depois ele apresenta a redenção em Cristo, para culminar no dia em que ele volta, consumação. O que ele contou? Ele contou a grande história: criação, queda, redenção e consumação. Foi isso que Paulo fez. Aquela história, aquele trecho de Atos que a gente tanto gosta, e que frequentemente nós ouvimos mensagens sobre ela, não é uma mensagem de pontos, é uma história, e ela cativa. E embora não tenha tido alguns ouvintes alegres, a gente sabe que Deus usou para a salvação de alguns que ouviam. O que eu estou contando aqui, na verdade, não é muito diferente do que nós ouvimos em seminários. Se você tem tido a oportunidade de estudar teologia, estudar num bom lugar, ler bons livros, você já ouviu falar de pregação cristocêntrica, né? Nosso pregador ilustre, o Bryan Chapell, tem um livro que tem marcado vidas ao falar de pregação cristocêntrica. O que na verdade os pregadores estão dizendo quando eles falam de pregar de maneira cristocêntrica? Eles querem que você aprenda a contar a história bíblica como indo para Cristo, como levando até Cristo Jesus. Ele é o personagem principal. Por isso que quando ele está lá na estrada de Emaús com os discípulos, lembra que num determinado momento diz a escritura que começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que ele fez? Ele mostrou ele mesmo em todas as escrituras. Ele contou as escrituras como sendo uma história dele, sobre ele, que falava dele. E ele sabia fazer isso muito bem, ele conhece aquela história. A história é não só preparada para ele, ela é criada por ele. E não pense que só Jesus fez isso. No livro de Atos, vários dos sermões, isso é fácil de discernir. Por exemplo, o sermão de Estevão, Atos 7. Estevão conta um monte de historinhas. Você fala assim: Estevão, onde você vai chegar, Estevão? Onde você vai chegar, Estevão? Estevão está arrumando. Na hora que ele chega em Cristo, todo mundo fica irado. Porque na verdade ele está levando até Cristo Jesus. Na hora que ele chega em Cristo e expõe o pecado dos judeus que tinham rejeitado a Cristo, isso levanta repulsa, ódio. Ele é morto ali em cena, mas o sermão dele foi conduzido até lá, e ele contou várias histórias do Antigo Testamento. Se você lembra dessa passagem, você vai lembrar que ele vai caminhando por vários personagens até chegar em Jesus Cristo. O mesmo fez Filipe. Lembra quando o eunuco está lá lendo Isaías e ele não sabe o que está dizendo, quem é esse personagem de Isaías? Ele pega Isaías e o texto fala que a partir desse texto ele discorreu sobre Jesus. Eles pregavam cristocentricamente, era o jeito normal de falar, de pregar a palavra de Deus. Mesma coisa com Paulo, ele chega no ápice da sua mensagem, lá no Areópago, como eu mencionei, falando de Cristo e da sua ressurreição. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente perde isso de vista. Quer ver? A gente pega uma história com o livro de Gênesis, começo do livro de Gênesis, e a gente gosta de pregar em Gênesis porque Gênesis é bom para combater a evolução, o que não é problema nenhum. Mas Gênesis é uma história de
Gênesis, isto é, de começos. Deus está narrando o começo da história, belo, estragado, e depois o palco, o cenário para a grande revelação do descendente. Gênesis é sobre isso. Então, quando você prega em Gênesis, não é errado você falar das verdades bíblicas e do criacionismo que você quer defender, porque você ama o Deus Criador, mas conte a história. Gênesis está cheio de história, tudo indo para a mesma história. Quando você prega em Apocalipse, não é sobre prever o futuro. Esses dias eu recebi uma pergunta de alguém dizendo assim: pastor, quanto do livro do Apocalipse o senhor acha que já se cumpriu? Porque esse tipo de pergunta normalmente vem como sendo: Apocalipse deve ser uma chave para eu interpretar o que está acontecendo no Oriente Médio ou qualquer outro lugar. É assim que as pessoas normalmente olham para Apocalipse. Mas Apocalipse é plenamente centrado em Cristo e na sua vitória. É sobre isso que era Apocalipse. Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez meu professor de seminário falando assim: gente, Apocalipse é fácil. Aí eu falei: o quê? Gente, Apocalipse é sobre a vitória de Jesus. É verdade, ele está certo. Apocalipse conta a vitória de Cristo várias vezes. É verdade que tem um monte de símbolos e a gente às vezes fica meio perdido, e você precisa de uma ajuda para poder entender algumas coisas, mas é sobre isso que o livro fala, porque ele é focado no personagem, e ele faz parte da grande história. Mas às vezes a gente perde de vista a grande história quando a gente prega assim. Por isso que a gente entende, tem que entender, quando Paulo falou assim, que eu prego nada mais a não ser Cristo e esse crucificado. Não é que Paulo não sabia contar outra mensagem. Paulo era o homem culto. Se fosse Pedro que tivesse escrito isso, ele diria assim: é porque ele é pescador, ele não estudou teologia com Gamaliel, mas esse aqui estudou. Esse sabia de teologia, ele entendia o Antigo Testamento, ele compreendia toda a história. Mas o que ele falava para as pessoas? Cristo e ele crucificado. Por quê? Porque na verdade toda a história culminava para a pessoa e obra de Jesus. Agora eu preciso fazer um alerta aqui, porque talvez você já tenha ouvido isso antes, mas é importante que você entenda. Eu não estou defendendo que cada vez que você falar sobre uma passagem, você tem que achar um detalhe ali que faça a ponte para chegar em Jesus. Você está pregando em Balaão, aí de repente você chega na jumenta de Balaão e fala assim: e também Jesus montado num jumentinho, e pronto, estragou. Lambança, né? Mas tem gente que gosta de achar alguma figura, alguma coisa que ele vai fazer aquela conexão, e todo mundo fala assim: uau, pastor, não esperava por essa. Essa do jumentinho aí foi boa. Oh, uau, essa daí eu não esperava. Não é isso que é pregar de maneira cristocêntrica. A gente precisa enxergar como cada trecho conta alguma coisa importante da história da redenção, da história que leva até a pessoa e obras de Jesus. Portanto, eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de alegoria. Eu não estou querendo dizer que cada momento que você lê uma passagem, você vai alegorizar e dizer: isso aqui é Jesus Cristo, dessa maneira ou daquela maneira. Mas que você entenda que a história da monarquia todinha, de Samuel, Reis, Crônicas, é a história de reis que ficam aquém do padrão de Deus. Você sempre pode apontar para o Rei dos Reis quando você conta a história de um rei. Quando você lê os profetas, eles nada mais estão falando do que da esperança de alguém que coloca tudo nos eixos. Por quê? Porque não tem israelita que ame a lei. Mas o profeta, ele ansiava por alguém que fosse fazer a lei valer, e tem quem faz. Então, quando você lê os trechos da Escritura, eles têm que apontar para esse que é o grande e sublime Salvador. Ele é quem pode tornar a história mais bonita por ser grandiosa. O que eu estou tentando dizer a vocês nessa noite, e você talvez já tenha ouvido esse termo antes, é que a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa pregação não seja moralista. E o que é pregação moralista? Pode ser que alguns de vocês estejam habituados, mas outros não, então eu vou explicar. Pregação moralista é quando você pega verdades éticas de algum personagem bíblico, boas ou ruins, e você as aplica para que nossa vida cristã seja pautada pelo bom ou mau exemplo daquele personagem. Isso é errado, pastor? Tipo assim, nessa hora você fala assim: ai, os meus últimos sermões na igreja. Eu quero que você entenda que quando a gente faz isso, nós podemos dizer coisas que não são necessariamente erradas,
mas elas não diferem muito de história infantil. Sabe aquele bom livro infantil que você deu para alguém, ou seu filho ganhou, não é daqueles ruins que você tem que descartar, você fala até que é bom, sabe, porque tem uma moral no final. A gente inclusive fala assim de livro infantil, a moral do livro é boa. E infelizmente quem dá, agora eu vou mexer com alguns irmãos e irmãs que vão ficar tristes, mas é verdade. A culpa não é de vocês, mas eu vou explicar. Como é frequente quando nós estamos ensinando nossas crianças a contar a história de algum personagem para no final dizer: então, seja como Davi e derrote os gigantes da sua vida. Mas sabe por que professores e professoras têm ensinado dessa maneira? Inclusive, isso aí está mais para sermão de pastor que sempre alegoriza. Mas presta atenção, não está muito longe da realidade quando a gente fala de educação infantil. Sabe por quê? Quase todas as nossas aulas terminam em alguma coisa do tipo assim: professor de escola dominical, por isso que não pode desobedecer o papai e a mamãe. Aí você fala: é verdade. Aí ó, tá, boa lição. Mas próximo domingo tem que amar o amiguinho, não pode empurrá-lo. Próximo domingo não pode desobedecer o papai e a mamãe. E sabe por que eu estou dizendo isso? E eu falo com tristeza no coração. Meus irmãos e irmãs que têm ensinado as crianças não têm falado isso porque são pessoas relaxadas. É porque muitas vezes o que eles ouvem do púlpito quando você prega, quando eu prego, é alguma coisa parecida. Nós pregamos nada mais, nada menos do que exemplos bíblicos que podem nos ensinar como viver uma vida cristã para a glória de Deus. E a Bíblia fala disso também, mas a história não é primordialmente sobre isso. Se é assim que você conta a história bíblica, então você está perdendo a beleza da história. Você está perdendo a beleza da história. A história fica pequena, sabe? Eu sinto muito por irmãos que às vezes não conseguem enxergar a grandiosidade de certas histórias. Quando a gente, por exemplo, quer ouvir uma mensagem sobre casamento, né? Dicas para um casamento melhor, ela perde de ter uma visão revolucionária de Deus, ou de nós mesmos, ou do mundo ao nosso redor, ou do nosso lugar na obra divina. A gente precisa de uma perspectiva mais grandiosa para que o nosso casamento fique mais fácil de olhar, para que a gente consiga compreender o nosso casamento, por exemplo, dentro da grande história. Ler o Antigo Testamento cristocentricamente, portanto, não é só uma boa ideia para terminar o sermão, e eu queria que você entendesse isso. É muito legal você chegar no final e dizer assim: então, meus irmãos, agora voltando para Cristo. E aí todo mundo fala: que legal, o sermão dele é cristocêntrico. Não, o sermão dele teve um adendo: Cristo. Um sermão cristocêntrico conta a história focando em Cristo, levando todo mundo para Cristo. E eu lendo um teólogo bíblico que fala da importância de a gente entender a grande história, ele disse assim: se você acha que isso é monótono porque sempre vai ficar igual, então você não entende as glórias de Cristo. Porque se as suas glórias são infindáveis, então você pode sempre chegar em Cristo e todo mundo falar assim: uau, que sermão, que Cristo, hein? Que Salvador. Porque a gente precisa conduzir as pessoas a entenderem como é bonito encaixar-se na grande história. Eu quero agora voltar para Daniel 2, para explicar para vocês, com apenas um exemplo, porque que eu vejo isso como sendo tão precioso para mim e para você. Daniel 2, deixa eu repetir o contexto antes da gente focar no trecho que a gente leu no começo. O contexto é o seguinte: lembra que Nabucodonosor teve um sonho, e o seu sonho é um sonho que o deixa aterrorizado. Só que ele é tão mau, tão arbitrário, tão déspota, tão cruel, que ele exige a adivinhação e depois a interpretação do sonho. Só que se ele só exigisse e não tivesse pena, seria fácil, mas a pena dele é dura. Ele vai punir com morte. E aí, alvoroço, todo mundo fica muito preocupado por causa da sua terrível ameaça. Estou pintando esse cenário para você entender como Daniel é uma pessoa que, como nós e como os irmãos de nossas igrejas, vivem em contextos inóspitos para a prática da fé cristã. Isto é, para uma vida cristã que honre o Senhor e que faça parte da grande história. Bem, esse é o contexto. Diante desse contexto, você lembra que Daniel vai lá,
revela o sonho, e aí ele interpreta o que vai acontecer com cada parte é um reino, cada parte da estátua é um reino, e no finalzinho, Nabucodonosor se espanta com esse Deus, e exalta Daniel a uma posição de ainda maior destaque e honra. Quando você pega uma história dessa, a gente tem que se perguntar, eu me perguntei, como é que se aplica Daniel 2? Como é que você pega uma história como essa, que é bonita, que ser contada já é cativante, mas como é que você traz ela para casa, para que alguém diga assim, eu fui para casa hoje com Daniel 2 na cabeça? Bem, não dá para fazer o paralelo da revelação, né? Fala assim, então, assim como Daniel teve revelação do Senhor, nós também podemos ter do Senhor, porque senão acho que você está na conferência errada. Então, eu não vou nem falar sobre esse assunto, tá? Também não dá para fazer o paralelo do milagre, né? Lembra que Daniel fica sabendo qual é o sonho, miraculosamente, e eu não quero que você aqui tente descobrir qual é a vontade de Deus, miraculosamente, de repente preparando algum tipo de sinal para que Deus confirme para você qual é a sua vontade. Também não é uma maneira muito sábia de agir, biblicamente não é. Só para lembrar você que quando Gideão fez o ato do novelo, ele não está agindo com fé, ele está agindo com incredulidade. Esses nunca são atos de confiança em Deus, sempre atos de desconfiança da providência divina. Mas vamos lá, como é que a gente pode fazer? Eu já falei que a gente não pode alegorizar, então não dá para pegar alguma coisa do tipo assim, coloque a sua esperança na pedra que não foi cortada por mãos humanas. Qual é a pedra na sua vida? Sabe quando as pessoas tentam fazer alguma coisa? Também não dá. Ok, pastor, já entendi, não dá para fazer revelação, não dá para fazer milagre, não dá para fazer alegoria. Então o que a gente faz? Como é que a gente pega essa história e conta ela de maneira que as pessoas sintam que foi para elas, que Deus falou com elas? Normalmente, e aqui eu vou dizer o que é mais padrão, normalmente a gente recorre ao caráter, é o que a gente faz, e existem pérolas sobre o caráter de Daniel nessa passagem, pérolas que eu não li, mas eu quero que você preste atenção. Versículo 14, olha a ousadia de Daniel. Vou começar com a sua ousadia, a partir do verso 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Veja só, duas coisas eu quero destacar nesse trecho que eu li. Primeira coisa é a sua ousadia. Por que ousadia? Daniel está fazendo uma coisa que você precisa entender como sendo maluca diante da história. Ele está pedindo para Nabucodonosor um tempo. Ele chega para um homem que trabalha para Nabucodonosor e fala assim, eu quero falar com o rei, pede para ele um tempo, que eu vou resolver esse problema. Agora, por que pedir um tempo é aparentemente revolucionário? Porque Nabucodonosor já tinha falado no versículo 8, que ele não queria que o pessoal que estava tentando interpretar enrolasse. Entre o verso 6 e o verso 7, aparentemente existe um tempo, aí existe um certo tempo decorrido. No verso 7 eles voltam uma segunda vez e falam assim, diga o rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Da primeira vez o rei falou assim, quero que vocês interpretem meu sonho. Tá bom, rei? Diga pra gente. Não, vocês vão ter que adivinhar. Aí parece que passa um tempo, segunda vez eles voltam e falam, não, rei, diga pra gente o sonho que a gente interpreta para o senhor. E aí o rei fica muito bravo. Olha o que ele faz, verso 8. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Vocês querem ganhar tempo, vocês estão me enrolando, em bom português. E aí Daniel faz o quê? Ele pede tempo. Esse moleque é ousado. Por que eu estou chamando ele de moleque? Ele tem aqui entre 17 e 19 anos, muito provavelmente, dizem os comentaristas. Ele não é um homem maduro de idade, mas a gente vai ver que ele é maduro na fé, ele é ousado, porque ele pede tempo, e mais, ele pede tempo para uma coisa que ele não tem certeza se vai acontecer, que é importante que você saiba. No final do capítulo 1, verso 17, diz que Daniel todos os 4 jovens eram espetaculares, mas Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. A gente não sabe se Daniel sabe que ele tem esse dom, porque só usa pela primeira vez no capítulo 2. A Bíblia não conta.
O que é importante eu destacar para você é o seguinte: se ele não sabia, então ele foi maluco, porque ele disse assim: pode deixar que eu venho com a interpretação, com o sonho e com a interpretação. Se ele já sabia, ele entendia que não adiantava ter o dom, que ele precisava da benção de Deus, porque ele vai fazer o que? Ele vai orar, ele vai pedir a Deus. Em outras palavras, esse menino é muito ousado, e nisso ele mostra quão vibrante é a sua fé. Mas não só ousado, o segundo ponto que eu quero destacar é que ele é um jovem de oração. Olha versículos 17 e 18, que eu acabei de ler. Fala que ele vai para os seus amigos, no verso 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. A gente sabe que Daniel é um jovem de oração. A gente conhece a história, quando ele está mais velho, lá na cova dos leões, que o leva à cova dos leões, no capítulo 6, é motivo por causa da sua oração, da sua vida de oração. A gente conhece a bela oração que ele profere, registrada lá no capítulo 9 do seu livro. Então a gente sabe que ele é um moço dedicado à oração, e aqui ele conduz os seus irmãos a orarem. Ousadia, oração. E por último, em terceiro lugar, dos versos 19 em diante, a gente percebe a sua gratidão e louvor a Deus. Presta atenção, verso 19 em diante. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a soberba e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Eu fico fascinado com esse trecho, porque Daniel, ele louva a Deus pelo que Deus deu a conhecer, antes de checar com Nabucodonosor para ver se é mesmo. Então ele está agradecendo: Senhor, obrigado pelo sonho que o Senhor me deu. Você já checou? Não, ele está grato ao Senhor, ele louva a Deus pela sabedoria e pelo poder de Deus. Presta atenção, por que sabedoria e poder? Isso aqui é muito bonito, porque a sabedoria que Deus tem, os magos não tinham, e o poder que Deus tem, nem Nabucodonosor tem. Portanto, os personagens da história que tentam mostrar sabedoria e poder aos olhos humanos, eles não têm como o Senhor Deus tem. Portanto, Daniel se mostra muitíssimo crente, vamos dizer assim, por causa da sua ousadia, por causa da sua vida de oração e por causa da sua gratidão e louvor a Deus. Aí eu poderia dizer assim: meus irmãos, então agora vamos orar e praticar uma vida de ousadia, de oração e de gratidão e louvor. Mas se eu terminasse aqui, eu teria enfatizado algumas coisas que são verdadeiras, que são bíblicas, mas de importância secundária. Mas sabe o que me espanta? A maioria dos nossos sermões faz isso. A gente quer falar para os nossos irmãos sobre ousadia em nome do Senhor, sobre uma vida de oração e sobre gratidão e louvor a Ele. Pastor, isso não é bíblico, pastor? Claro que é. Mas se é só isso que você está contando para os seus irmãos, então você contou só um capítulo da história. Você perdeu de ver a parte mais bonita do texto, a parte mais linda do texto. A grande história você não contou. A grande história, a gente começa a ter vislumbres dela a partir do verso 24, e é por isso que eu li ela com vocês. No verso 24, Daniel pede para ter uma audiência com o rei, e ele chega na presença do rei, e ele mostra para o rei uma coisa, e eu quero que você comece a pensar nisso agora. Ele começa a mostrar para o rei que o capítulo 2 não é sobre Daniel, mas sobre o rei de Daniel, que usa a boca de Daniel para falar do seu reino. E ele começa agora a preparar, a mostrar como ele é instrumento da proclamação desse reino. Do verso 26 em diante, 27 em diante, responde Daniel, ao rei. O rei pergunta assim: você pode me fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Daniel responde dizendo assim: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Eu acho isso lindo. Daniel poderia dizer assim: pessoal aí não conseguiu, mas há um profeta de Israel que... Não é assim que ele conta a história, porque a história é sobre o rei não Nabucodonosor.
o Rei Yahvé, Senhor dos senhores. É nisso que Daniel começa a mostrar que a sua função na história é simplesmente de boca de Deus, para que Deus, o Rei, conversasse com Nabucodonosor, o Rei. E aqui que eu fico fascinado com o que a gente precisa aprender. Por quê? Porque para mim o verso mais chave de toda essa história está no verso 30. Verso 30, olha só. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Em outras palavras, Daniel está dizendo assim, e eu não sei dessas coisas por minha causa. Na verdade é porque Deus quer falar contigo, rei. Deus, o Rei dos reis, quer falar contigo, o rei da Babilônia. Daniel entende a sua vida como sendo parte da história maior, que é a história de Deus revelar o seu reino aos reis deste mundo. Eu tenho aprendido como é precioso a gente inverter algumas perguntas. Por exemplo, frequentemente as pessoas estão querendo dizer assim: o que essa história tem a ver comigo? O que essa passagem tem a ver comigo? Ou como é que Deus se encaixa na minha história? É o contrário, querido. Como é que você se encaixa na história de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como é que você entra na história de Deus? Porque a história não é sua, ela é dele. Você é só uma página do livro. Tira a página do livro e ele perde o sentido, ela fica feia, dá para jogar no lixo. O máximo que vai ter são algumas frases bonitinhas, bem escritas, mas ela perde o sentido. A história sua só ganha sentido quando ela faz parte da grande história. Então o que Daniel mostra aqui? O principal desse texto é que Daniel entende que ele é raça eleita, que ele é sacerdócio real, que ele é parte de uma nação santa. Para fazer o quê? Para proclamar as virtudes daquele que tira das trevas e traz tudo à luz. É isso que ele faz. Ele foi chamado por Deus para ser boca de Deus para esse rei soberbo chamado Nabucodonosor. Eu queria que você entendesse e se apaixonasse pelo fato de que quando nós entendemos nossa história na de Deus, então tudo que eu faço ganha outro sentido, a história fica maior, não fica pequenininha, aquela coisa entediante de pensar na segunda-feira somente, de pensar como é que eu vou encarar o meu trabalho, a minha família, ou a minha esposa, os meus filhos, meus amigos, meu chefe, naquela segunda-feira difícil. Tem que ser coisa maior. O que você proclama é muito maior do que só pensar na semana. O que você tem que fazer como pregador da palavra, como mestre da palavra, é fazer as pessoas entenderem que a história que elas fazem parte é grandiosa, é belamente escrita, e você é uma página importante nisso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você veja que Daniel, ele não tem que ser mostrado aqui como sendo exemplo de ousadia, como sendo exemplo de intercessão, de oração e de gratidão prioritariamente. É verdade que ele ensina princípios sobre esse estilo de vida, mas na verdade a principal lição desse texto é como Daniel dá testemunho do Senhor. É como Daniel abre a boca para contar a grande história dos reinos. E é nisso que eu e você precisamos encorajar as pessoas ao nosso redor, a entender que quando a gente abre a boca para falar da história dos reinos, nós estamos fazendo apologética. Eu quero dizer com isso, nós estamos dando razão da esperança, estamos contando a nossa história como a melhor defesa diante das ofensas ou da ofensiva do mundo mau. Eu tenho aprendido como é precioso nós mostrarmos as incapacidades dos pensamentos tão elaborados de homens sem Deus. Por quê? Porque eles se tornaram tolos em seus próprios raciocínios. Romanos 1 vai expor a vergonha deles, porque se julgando sábios, seus raciocínios, seus pensamentos se tornaram nulos. Eu tenho dito a crentes e encorajado eles a entenderem que o que Daniel faz aqui é algo que deve nos motivar a entender que eu e você também devemos fazer. Deixa eu explicar.
Daniel é um moleque, como eu falei, e ele se apresenta na presença do rei mais poderoso da terra, e ele fala assim: os seus magos, estão com nada, mas há um Deus. Os seus magos, mas há um Deus que revela mistérios. Quando Paulo fala que nós devemos destruir fortalezas, anular sofismas, lá em 2 Coríntios capítulo 10, ele está usando verbos que são bélicos, para dizer que quando nós falamos com as pessoas, nós temos que apresentar nossa mensagem como sendo a melhor apologética. Por quê? Porque a espada do Espírito, ela é ofensiva, ela penetra pessoas no mais profundo. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro do R.C. Sproul, ele contando a história dele, falando com naturalistas dizendo assim, que entendem que a gente precisa tratar as pessoas com dignidade. Evolucionistas naturalistas queriam falar de direitos humanos. Aí o Sproul chegou para eles e disse assim: vocês gostam de ser tratados com dignidade? Aí eles disseram: sim. Mas vocês dizem que o ser humano veio do nada, e que no final das contas, no final da sua história, vai ser nada. Como é que entre o nada e o nada você quer ser alguma coisa? Quando o Sproul conta essa história, ele estava querendo dizer assim: olha que tolice, pensar que algo que sai do nada e vai para o nada tem algum valor. Mas eu sei porque o homem tem valor. Aí ele vai contar de como ele não veio do nada, ele veio de Deus, porque a imagem e semelhança de Deus foi impressa no homem, e por isso o homem é de outra categoria em termos de dignidade. Estou dizendo isso porque o que Daniel fez naquela corte, diante daquele rei, foi expor a fraqueza. Quando ele conta a história dos reinos, e ele fala lá do cabeça de ouro, ombros de prata, tudo mais, na verdade ele está tentando não só mostrar para o rei a sua fraqueza, embora ela fosse gloriosa, porque ele diz que o rei é cabeça de ouro, mas ao mesmo tempo ele está confortado. Sabe por quê? Presta atenção, Daniel é um jovem cativo, ele está preso por um grande reino, mas que a visão, o sonho que esse rei acabou de ter, esse reino vai acabar. Vem outro depois, mas também vai acabar. Vem outro depois, mas acaba. Até que venha um que não acaba. E ele sabia, Daniel sabia que esse reino era de Deus. Porque o verso 35 fala que a pedra que feriu a estátua, no início do verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio, e os ventos se levou, e deles não se viram mais vestígios. Que tipo de pedra era essa? O verso 34 fala que ela foi cortada sem auxílio de mãos. Ela não é projetada por homens, ela não é esculpida por homens, ela foi cortada por Deus, e ela destrói até que aquilo que começou com uma pedra, final do verso 35 fala assim: a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Você lembra de um rabi que contou uma vez uma história dizendo assim, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que começa pequenininho, mas depois vira uma grande planta. Daniel sabia contar a história, e Daniel está tentando mostrar para o rei Nabucodonosor que ele é só um reino na grande história, mas um reino que vai cair. Por mais belo e glorioso, esplendoroso seja o seu ouro, vai cair. Daniel está interessado na grande história do reino de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: isso é muito bonito, mas é mais bonito ainda quando a história termina assim: e o rei Nabucodonosor se curvou diante de Deus e confessou a Deus como Senhor. Mas não é isso que acontece. Na verdade, ele fala umas coisas muito bonitas de Deus. No verso 46, fala que ele se prostrou diante de Daniel. Você imagina um rei se prostrar diante de um menino cativo? Ele ficou espantado com a sabedoria que esse menino tinha, com o poder que Deus havia lhe dado, 2 atributos comunicáveis. Ele ficou espantado com esse menino, e ele fala muito bem do Deus desse menino. Verso 47 fala: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Coloca esse cara na classe de novos membros. Olha só, depois dessa frase aqui, coloca na classe de catecúmenos, não é possível. Mas a gente sabe a história, e a gente conhece Nabucodonosor do capítulo 3, do capítulo 4, é um homem que ainda não se curvou diante do Senhor. Agora, por que é importante eu destacar isso? Mesmo quando o nosso testemunho é poderosamente verdadeiro, quando a gente encaixa a nossa história dentro da grande história, não pense que as pessoas vão ver e vão se curvar. Na maioria das vezes, o que elas fazem?
ao invés de louvar o Deus da sua vida, eles louvam você, como eles fizeram com Daniel. Eles vão destacar alguma virtude sua. Sabe quando você começa a viver de maneira correta e a pessoa olha para você e fala assim: você é uma pessoa iluminada. Olha, eu gosto de você, viu? Você é do bem, você é um cara do bem, você é de família, você é uma pessoa do bem. Você falou: meu Deus, não entendeu? Estou tentando falar de Jesus para ele, ele fala que eu sou do bem, não entendeu? Não dá desespero, dá vontade de abrir a cabeça e enfiar o evangelho dentro. Você não pode fazer isso. Mas presta atenção, Deus não te deu essa tarefa. Qual tarefa Ele te deu? Rei, a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. A razão de Daniel estar nessa história é porque ele é a boca de Deus. O que vale é o testemunho. O que vale é fazer as glórias de Deus conhecidas dos homens, é contar a grande história. E quando eu falo dessas coisas, eu sei que muitos crentes dizem assim: pastor, muito bonito, gostei da sua mensagem, mas eu tenho tanta dificuldade de falar de Jesus. Eu começo, mas eu travo, eu não lembro de passagem. A pessoa fez pergunta, eu não lembro, eu falo que vou perguntar para o pastor, eu me embanando tudo. Acho que eu não dou para isso, pastor. E aí eu sou lembrado de duas coisas: poder e sabedoria. A primeira delas está em Atos capítulo 1, verso 8, você lembra bem desse texto. Fala que desceria sobre os discípulos poder, para quê? Para que fossem minhas testemunhas. O Espírito Santo de Deus é o poder para você ser testemunha. A segunda, a sabedoria, está num texto menos conhecido, mas lindo, lindo, lindo. Vou pedir para você abrir em Lucas capítulo 21, versos 12 a 15. Lucas 21, versos 12 a 15, diz assim: antes, porém, de todas essas coisas, Jesus falando sobre o tempo do fim, sobre perseguições, sobre as pessoas sendo colocadas cativas por causa do nome de Cristo. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Olha que promessa, olha que promessa, de que Deus pegaria gente simples, mal falava o seu idioma corretamente, para falar de maneira intrépida, cheia do Espírito, diante de um sinédrio, como fez Pedro. E como ele fez durante toda a história, pegando homens e mulheres que amam a Cristo, e falando com sabedoria, mesmo sem ter tanto treinamento oficial. Eu quero que você veja essa passagem como sendo não só uma bela história, como sendo a sua história, dentro da grande história. Por favor, quando você pregar a palavra, não fique só no moralismo. Fale das virtudes de Daniel, mas isso é secundário, não fique só no caráter dele. Mostre a história dele dentro da grande história. Faça isso com as passagens bíblicas, de tal maneira que as pessoas se veem como parte de algo grandioso. Você sabe que toda vez que a gente se vê parte de algo grandioso, a gente fica cheio de ânimo, né? Eu gosto da história que o Michael Horton conta de 3 homens que estavam na construção. Um passa e pergunta: o que você está fazendo? Ele fala assim: eu estou quebrando pedras da pedreira. Aí ele pergunta para o segundo: e você, o que você está fazendo? Ele fala: eu estou preparando a argamassa para colar as pedras. Aí passa o terceiro carregando um carrinho de mão assim, todo cheio de lama, nem espera a pergunta, ele fala assim: e eu estou construindo uma catedral. Ter perspectiva grande das coisas dá ânimo para a nossa vida. Quando você enxerga que a sua história é maior do que você tem visto, você é impulsionado pelo Senhor a proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Ó Pai Celeste, Tu és Deus grandioso, e a história da redenção descrita na Bíblia Sagrada é fantasticamente bela. Mas eu e meus irmãos temos pecado algumas vezes, porque a gente não tem visto essa história grandiosa do jeito que ela é. Mas talvez mais do que isso,
se nós temos visto essa história, a gente tem dificuldade de colocar as histórias menores dentro da grande história. E as pessoas que nos ouvem domingo após domingo, às vezes veem as suas vidas como coisa pequena, e não enxergam como fazem parte de uma história lindíssima e grandiosa. Senhor, a nossa oração nessa noite, a minha oração é que o Senhor permita que os meus irmãos, pregadores da palavra aqui presentes, consigam fazer com que irmãos que os ouvem dominicalmente se sintam privilegiados de serem páginas na grande história da redenção. Ó Deus, promove ânimo, esperança e vigor no teu povo, à medida que enxergam a grande história, conduzida por Cristo e para Cristo, para que Ele seja tudo em todos. Nós oramos em nome dEle. Amém.